Interessante o ensinamento aqui de Eclesiastes capítulo 5, falando sobre ir ao culto e sobre os votos e promessas que se fazem diante de Deus. É importante nós conhecermos a palavra e entender de verdade qual culto Deus deseja de nós, qual a verdadeira maneira de adorá-lo. Quando nós nos reunimos nos templos, é sim com o objetivo principal de adorar a Deus. E adoração é entrega, é aquilo que eu dou para Deus. Quando você sai da sua casa e vai ao lugar de reunião, você está entregando o seu tempo para Deus, e isso precisa ser feito com muita reverência, com muito cuidado, com muito amor. Às vezes, as pessoas, por falta de ensinamento, elas não sabem o valor de um culto. Por falta de conhecimento, como diz a própria palavra, o meu povo está perecendo porque lhes faltou entendimento, porque lhes faltou conhecimento. Muitas pessoas desprezam o ir ao culto ou trocam valor de ir ao culto, de estar no culto e de oferecer o culto. Nós somos o templo de Deus, diz a palavra. O Espírito Santo, ele habita em nós. Hoje, Deus não está habitando em templos feitos pelas mãos dos homens. Não são as paredes que são sagradas hoje. Não são os edifícios construídos pela mão humana que são sagrados ou santos. Hoje, Deus santificou o nosso corpo como seu templo e lugar da sua habitação. Sim, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 12, no versículo 1, ele faz um apelo aos irmãos em Roma, dizendo o seguinte: eu rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, o vosso culto racional. Em outras traduções, o vosso culto espiritual. Em outras traduções, porque essa é a forma verdadeira de adorar a Deus. E qual é a forma verdadeira de adorar a Deus? Apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. Ou seja, o que significa um sacrifício vivo? Significa que eu preciso estar plenamente consciente do que eu estou fazendo. Eu não posso ir à reunião achando que o ambiente, que as paredes daquele templo são santos sagrados, no intuito de que eles que vão me abençoar. Eu não posso achar que existe misticismo ou mágica nas coisas exteriores. Sendo que Deus habita no meu corpo, Deus habita em mim, e a palavra fala que eu preciso oferecer um sacrifício vivo. Significa que quando eu vou às reuniões, e é muito importante e indispensável, tem gente que pega essa palavra de que é o templo de Deus e interpreta da maneira totalmente errada. Eu sou a igreja, então se eu sou a igreja, eu vou adorar a Deus na minha casa. Eu vou servir a Deus na minha casa porque a igreja é imperfeita, os pastores só querem dinheiro, as pessoas elas são muito egoístas, então eu vou ficar em casa porque em casa eu não vou me irritar com ninguém, e fica nessa de servir Jesus em casa, fica nessa de orar em casa, fica nessa de ficar sozinho. Só que eu vou dizer para você uma coisa, esse pensamento é um pensamento maligno. É um pensamento equivocado, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Um pé, quando ele é tirado do corpo, ele serve para quê? Me responda. Ele serve para quê? Um pé fora do corpo não é nada. Ele não tem vida. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Nós precisamos compreender que somos membros uns dos outros. Precisamos trabalhar pela unidade. Precisamos trabalhar para que nós possamos viver em harmonia. Precisamos nos dispor de nós mesmos, ou seja, esvaziar-nos do nosso egoísmo, da nossa vontade, dos nossos costumes ruins, das nossas manias feias, para a gente poder lidar bem uns com os outros. O apóstolo Paulo, a igreja primitiva, foi orientada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por Tiago, por Judas, pelos escritores, pelos pais da igreja, a suportarem uns aos outros em amor. O apóstolo João também. Se você for ler as cartas,
no Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, você vai encontrar muitos problemas que eles tinham que aconselhar, problemas que haviam entre os membros da igreja. As pessoas da igreja, elas eram problemáticas. Tem uma parte que, se eu não me engano, eu acho que é em Hebreus, eu não vou me lembrar agora, mas foi o apóstolo Paulo que disse: vocês ficam se devorando uns aos outros. Vocês são muito egoístas. Se eu não me engano, foi Tiago que disse, na carta de Tiago. Vocês ficam se devorando. Vocês ficam lutando. Vocês ficam guerreando entre si. Porque haviam essas brigas dentro da igreja, dentro dos membros da igreja. Mas mesmo assim, o tempo todo eles incentivando os irmãos a ficarem juntos e a suportarem uns aos outros em amor. Eu tenho que suportar o meu irmão chato em amor. Eu tenho que suportar o meu irmão, a minha irmã difícil em amor. Eles têm que me suportar em amor. Mas isso não significa que se tem que me suportar ou se eu tenho que suportar, não significa que eu também não tenha que mudar. Porque sim, nós temos que mudar. Deus, ele recebe a gente do jeito que a gente tá. Mas ele não aceita a gente do jeito que a gente é. Porque se ele aceitasse, a gente não precisava de conversão. Nós não precisaríamos de transformação. A palavra não nos motivaria a crescer na graça e no conhecimento até parecer com Jesus. Porque a meta da vida cristã é essa, gente. Existe uma meta. A partir do momento que você se torna cristão, que você entrega a sua vida para Jesus, existe uma meta de vida. E essa meta é parecer-se com Jesus. Essa é a meta. Ah, Poliana, mas eu não conheço Jesus. Como que eu vou me parecer com Jesus? É só você ler sobre ele. É só você ler o que Jesus falou, como Jesus era, o que Jesus fazia. É só você pedir o Espírito Santo para te revelar como você deve ser, o que você precisa melhorar. Então a gente precisa compreender essas coisas. Não se é a igreja sozinho. A igreja é o conjunto dos membros do corpo de Cristo. A igreja é o conjunto das pessoas. Uma pessoa sozinha não é igreja. Nós somos igreja no conjunto. É isso que a gente precisa compreender. Então, esse negócio de ficar servindo a Deus em casa, nessa ideia de eu vou servir Jesus em casa, muita gente vai ficar decepcionada no dia da vinda do Senhor. Porque não vão subir. Poliana, como assim você está ditando? Eu não estou ditando nada, eu só estou ensinando para você o que está escrito na palavra. Para que você não seja enganado. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos numa jornada. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou viver do jeito que eu quero, vou fazer do jeito que eu quero, vou servir porque é o que manda na minha vida. Sim, você manda na sua vida. Aqui na terra, eu vou dizer para você, você pode viver do jeito que você quiser. Exatamente do jeitinho que você achar que tem que viver. Você pode servir a Deus do jeitinho que você acha que tem que servir. Exatamente do jeito que tá na sua cabeça. Só que eu vou dizer para você uma coisa. No céu não entra. Não é eu que estou dizendo, não é eu que coloco as diretrizes, longe de mim tal coisa. Mas é o dono do céu, Jesus, ele veio e ele estabeleceu todos os pilares, todas as coisas que nós precisamos fazer para a gente entrar no céu. Então não se engane. A gente fica naquela ideia, não, Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor. Gente, mas vocês não leram que Jesus falou que naqueles dias vão chegar pessoas para ele e vão dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porque no teu nome a gente profetizou. Era servo de Deus, ungido, né? Trabalhava na obra. No teu nome a gente curou os enfermos, fazia até milagres. O crente que faz milagres, cheio de poder. Ousado na fé. No teu nome a gente fez muitas coisas, Jesus. Abre pra gente a porta. E Jesus vai olhar e vai falar assim, apartai-vos de mim. Apartai-vos, porque eu não conheço vocês. Sabe, essa é uma palavra muito dura e a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso. Nós temos que fazer uma autorreflexão e voltar a nossa vida para a palavra de Deus. Permitir que a Bíblia confronte a gente. Servir a Jesus é uma vida de confronto, gente. Eu sou confrontada pela palavra todos os dias. Eu preciso todos os dias fazer uma autoanálise de mim mesma. Principalmente porque eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Eu pego aquelas palavras do Paulo quando ele disse: eu sacrifico, mortifico o meu próprio corpo. Eu subjugo o meu corpo, faço dele meu escravo, para que eu pregando para os outros, eu mesmo não venha perecer. Então, enquanto eu prego para vocês, eu também faço aquela análise profunda, choro aos pés do Senhor e peço a Deus para ter misericórdia de mim, para que eu não seja levada pelo engano, para que os meus olhos estejam sempre abertos e os meus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo.
Porque é o Espírito Santo que nos guia nessa jornada árdua, difícil, do caminho estreito, da porta apertada. Mas todos os dias a gente tem que entrar nessa porta apertada. Todos os dias nós temos que escolher andar nesse caminho estreito, nesse caminho que só passa uma pessoa. É uma por vez. Não adianta você grudar na saia da sua esposa e achar que porque a sua esposa é crente fiel, você também vai ser salvo. Ou você grudar ali no paletó do seu marido e achar que porque seu marido está na igreja, ora jejum, você também está salvo. Tá salva. Ou você grudar na barra da saia da sua mãe, do seu pai, e achar porque seu pai e sua mãe é firme na igreja, você também tá salvo. Não, o caminho é estreito. O caminho estreito só passa um de cada vez. Cada um de nós devemos lutar pela nossa salvação, devemos lutar para sermos santos e para oferecer a nossa vida para Jesus com sinceridade. Então a gente não pode levar o nosso culto, a nossa vida com Deus de qualquer forma. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, eu devo estar consciente daquilo que eu estou fazendo para Deus. Eu devo apresentar o meu corpo a Deus no culto com santidade. O meu corpo precisa ser santo. O que é ser santo? Separado para o uso exclusivo. O meu corpo é para uso exclusivo de Deus. Então eu não posso emprestar o meu corpo para o pecado. Eu não posso emprestar o meu corpo para a luxúria. Eu não posso emprestar o meu corpo para satisfazer as vontades do corpo. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu não posso fazer as vontades da minha carne, porque quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus. E eu preciso apresentar o meu corpo também a Deus como um sacrifício agradável. Ou seja, quem determina se o meu culto foi bom não sou eu, não é o pastor, não é nem homem nenhum, é Deus. É Deus que olha e se agrada. Então nós precisamos apresentar a Deus o nosso corpo, o nosso culto da forma que Deus agrada. Como o escritor de Eclesiastes diz, nós devemos ter cuidado na hora de estar no culto. Devemos inclinar mais a ouvir do que ficar falando, do que ficar fazendo promessas que muitas vezes a gente faz e quebra. Devemos fazer de verdade um pacto real com o Senhor. E valorizar a presença de Deus, valorizar o culto, valorizar essa comunhão do corpo de Cristo. É isso que Deus deseja.